pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer uma discussão com vocês, talvez um pouco polêmica, talvez não sei. Mas a pergunta que eu quero colocar aqui no ar é: vocês acham que o universo que a Cassandra Clare criou, dos Shadowhunters, já deu? Já deu, Cassandra Clare, esse tipo de livro? Vamos discutir então. Isso é uma coisa que eu venho pensando já tem um bom tempo, principalmente porque eu acompanho vários booktubers e um dia um deles comentou que lá vem mais um livro dela, porque ela faz sempre a mesma coisa. Nossa, todo livro tem os mesmos personagens, ela sempre arruma uma desculpa pra colocar eles, que não sei o que. Parece que ela achou a fórmula do sucesso e ela vai repetir pra tudo. Não, ela tá fazendo igual o fulano, Beltrano, Ciclano. Daí eu comecei a pensar sobre isso. E uma coisa que eu sempre fiquei pensando é o seguinte: a J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, ela criou aquele universo mágico e hoje, agora ela tá expandindo ele. Então, sempre pediram uma continuação, sempre quiseram que mais dessa história, mais desse universo fosse revelado. E ela sempre coloca alguma coisa, então agora vai ter um novo filme, tem lá os livros didáticos e tal. Então assim, as pessoas, os fãs sempre quiseram mais sobre aquele universo mágico, mais sobre aquilo que ela criou. Por que o conteúdo que a Cassandra Clare continua publicando é chato, é sem graça, nossa, ela continua fazendo a mesma coisa e o que a outra autora faz não é o mesmo, não é visto da mesma maneira? Então assim, são dois autores que eu acho que realmente fazem mais do mesmo, que fizeram a fórmula do sucesso, encontraram essa fórmula de livros que dão certo e continuam repetindo, que é o Dan Brown e o Rick Riordan. Tudo é meio que parecido. Tem aquele cara, e aí tem um mistério, e aí ele tem que descobrir, tem a ver com história, artes, alguma coisa, tem uma mocinha, ele vai salvar o mundo. Eu acho que assim, se for pra escolher um livro do Dan Brown pra você ler, lê o Inferno. O Inferno é ótimo, mas quando você começa a ler o resto, você vê que é tudo parecido. O do Rick Riordan, eu tenho assim, meio que não sei. Ele criou aquela outra história que é de mitologia egípcia e agora ele tá, mitologia nórdica. Mas eu acho muito parecido. Eu não consegui me relacionar tão bem com essas outras histórias. A do Percy Jackson, ele fez uma continuação. É aí que eu quero chegar. Existe um universo mágico criado pelo autor que ele continua publicando ali dentro. E existe a mesma coisa da mesma forma. Então assim, é isso que eu acho que não é legal. Você criar um tipo de história e seguir naquilo o tempo todo. Continuar publicando, continuar criando coisas sobre aquele universo mágico é bacana. Quem é fã gosta, quer consumir mais, quer saber mais sobre aqueles personagens que você adora. Então, vou comentar um pouquinho pra vocês agora sobre o universo que a Cassandra Clare criou, a linha de tempo ali, que é meio confusa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora então. Na ordem, então, de lançamento, a gente tem primeiro os Instrumentos Mortais, depois as Peças Infernais, alguns livros extras que foram criados, e agora, os Artifícios das Trevas com o Dama da Meia-Noite, que é a coleção nova que ela lançou agora. Então, assim, a ordem cronológica, vamos excluir os livros extras aí esses dois aqui dessa história, dessa linha do tempo, mas a gente tem, iniciando as Peças Infernais, que é em 1900 e nada, a história se passa em Londres. Depois a gente vem pra Nova York em 2000 e alguma coisa, com os Instrumentos Mortais. Entre o final de Instrumentos Mortais e o início de Os Artifícios das Trevas, a gente tem um outro livro que ainda não foi lançado, que é Os Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que é intermediário, e agora o que a gente tem é o Dama da Meia-Noite e Os Artifícios das Trevas. Basicamente, as histórias elas têm sim uma estrutura, mas não é uma fórmula que se repete. Pelo menos eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem sim um universo que foi criado, que é o universo dos Caçadores de Sombras, e ela continua publicando sobre isso porque ainda tem muito que pode ser explorado da história. A gente começa então, aqui na verdade, com as Peças Infernais. A gente tem ali uma situação política, um romance, e sempre ela comenta alguma coisa sobre preconceito, sobre aceitação, sobre discriminação. Então, a personagem principal é a Tessa, é uma mulher. Então, mulher naquela época já não era vista, já era vista de uma forma preconceituosa. Você tem todo o mistério ali de você não saber, ela é mundana, ela é caçadora de sombras, ela é feiticeira, o que ela é. Então, tem um mistério ali também rondando a vida dela. O romance, sim, o triângulo amoroso ali, ela, o Jam e o Will.
e mais um monte de personagens ali dentro com seus próprios dramas, com as suas próprias histórias que a gente vai conhecendo. Então, ali dentro tem toda a discussão da clave do por que uma mulher não pode comandar um instituto, por que ela tem que ter o homem à frente, a discussão de como eles lidam com os membros do submundo, a forma preconceituosa como é vista, e aí a gente vê no que seria o presente, né, até aquele momento da publicação, que as coisas não mudaram completamente. Então são pessoas que não estão concordando com o que está sendo ali, com o que o governo tá pregando, mas eles não veem exatamente uma forma de mudar aquilo, e aquele mistério todo, né, daquelas máquinas estranhas e tal. Então a gente vem agora para os Instrumentos Mortais, que tem, sim, o drama ali adolescente, aquela história mexicana, gente. Ai, nós somos irmãos, não somos, mas a gente se apaixonou. Essa confusão. Tem o núcleo do romance, que é, no caso, a Clary e o Jace, que eles não sabem muito bem sobre a origem deles. E aí vem toda uma discussão sobre criação. Você é bom ou é mal pela sua criação, pelo seu sangue. Então, se você é um demônio, você é ruim. Se você tem sangue de caçador de sombras, você é bom. É essa que é a relação que eles pregam? Será que isso faz sentido? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, sobre a família dela, sobre o pai dela. Então, o pai dela ser daquela forma faz com que ela seja má, mas e o outro, que também não é filho, mas é criado? Então, tem toda essa discussão. São várias discussões propostas dentro da história. Tem a discussão da clave, então, será que realmente, né, por causa da clave ser corrupta, de ter pessoas ali que não estão fazendo realmente o certo, isso justifica aquela pessoa ter começado toda uma briga, uma guerra por causa disso? Será que a guerra dele se justifica? E eu acho muito interessante a forma como a autora ela introduz os personagens que são homossexuais. É de uma forma muito natural, ele é dessa forma porque ele é dessa forma. E é muito bacana que, assim, dentro ali desse universo, você pode se casar com qualquer caçador de sombras. Não importa se você seja homem e vai casar com outro homem, se você seja uma mulher e vai casar com outra mulher, o importante é que você tem que se manter ali dentro do que vocês são. Você não pode se casar com um membro do submundo e você não pode se casar com um mundano, senão você deixa de ser um caçador de sombras. São várias discussões que são propostas, discussões de família, a questão política, e o romance tá ali dentro, mas assim, tem mais ali dentro dessa história. Então outra vez a gente tem uma estrutura semelhante, mas a história não é igual. Não são as mesmas coisas que acontecem, a idade dos personagens não é a mesma. É uma história diferente, mas tá seguindo um certo molde. E na última história a gente tem algo semelhante também. Mas, gente, não dá pra falar que ela tá fazendo sempre a mesma coisa. Você percebe isso quando você para pra raciocinar, mas durante a leitura, a questão política continua sendo discutida porque ela não mudou ainda. Desde aqui a gente tem essa situação, aí a gente vai pra Nova York lá naquele tempo, né, 2000 e nada, e outra vez as situações continuam acontecendo, e agora, né, a última história, os Artifícios das Trevas se passam em Los Angeles, e eles continuam com algumas questões que ainda não foram resolvidas. No final do último livro, né, A Cidade do Fogo Celestial, a gente tem ali como as fadas foram exiladas, como elas passam a ser tratadas, como elas passam a ser vistas, e isso vai ser discutido nesse livro. O romance que aqui a gente vai ter é da Emma e do Julian. Eles são Parabatá e não pode existir romance entre eles, né? Isso tá desde lá do juramento e tal. Não pode. E antes mesmo deles se tornarem, né, Parabatá, eles já perceberam ali que tinha um romance, mas a história ali, por que então que eles decidiram fazer dessa forma, né? Então vamos voltar um pouquinho pra gente entender o que tá acontecendo. No final dos Instrumentos Mortais, antes da gente entrar já nos Artifícios das Trevas, como eu disse, tem mais um livro que ainda não foi lançado, que são os contos da Academia dos Caçadores de Sombras. Ali a gente vai saber um pouquinho do Simon, que ele pretende ascender, então ele precisa das memórias dele, né, e aí o que acontece. E ele é muito contestador, gente, é muito interessante, porque ali dentro você tem os que são mundanos e os que são caçadores de sombras estão estudando pra, né, formar e ser um caçador de sombras, no caso dos mundanos, ascender. E aí, os que são mundanos, eles são vistos como inferiores. E aí ele questiona, ele fala, eu não acho que eu tenha que ficar num lugar diferente se eu também então sou mundano. Ah não, mas você fez isso, aquilo outro. Não!
ele discute muito isso, esse preconceito, essa forma como é vista e como é assegurado, né, essa visão continua sendo reforçada pelos professores, pela Clave, pelos outros caçadores de sombras. Então tem muita discussão ali, né. Eu acho que os livros dela são pra pensar, sabe? Você tá lendo a história, não é uma história chata que você fica, ai, aí ó, vem essa questão de novo, ela tá empurrando isso goela abaixo. Não, mas é natural, você começa a se questionar com relação a algumas coisas. Então, ali a gente tem isso do Simon, a gente vai descobrir um pouco do passado ali também, de outras famílias, uma prévia dos próximos personagens que virão também. Então, é bem interessante e a gente vai descobrir um pouquinho da história das fadas ali também. Porque a Ellen, que é uma das irmãs da família Blackthorn, ela foi exilada e ela vai lá contar um pouquinho de algumas coisas e tal. Então, vamos pra história agora, então, dos Artifícios das Trevas. O que a gente tem ali é uma família, né? Duas famílias que foram completamente desestruturadas, destruídas por causa da guerra. Os pais da Emma foram mortos e ela não acredita que tenha sido por causa da guerra, por causa do Sebastian. Então ela tá tendo esse é o mistério que tem ali, o que aconteceu com eles realmente. A gente tem um feiticeiro ajudando ali, né, que é o Malcolm Fade. Ele é uma figura, gente. Essa relação, então, ali que vai ser discutida da família. E a Emma, ela perdeu os pais, o Julian também. A família do Julian tá sendo criada por um tio, né, o tio Arthur. E ele não regula. Ele vive meio fora da realidade. A gente então vai descobrir um pouquinho mais da história deles, né, dos pais e do tio dele, nesse conto que tem, né, no Conto dos Caçadores de Sombras, da Academia dos Caçadores de Sombras. Então, o Mark foi pego lá pela caçada selvagem, ele vai ficar alguns anos lá, e o tempo que no mundo das fadas passa diferente, né, do mundo normal, nosso não, né, dali do universo dos Caçadores de Sombras. Então, assim, ele volta muito mudado. Ele não volta nessa história, tipo, eles entregaram de volta, mas ele vai aparecer aqui na história. E aí, a gente tem o que, então? O Julian tá sendo criado por um tio que já tá meio lelé. Ele não tem os irmãos mais velhos para ajudar ele em nada. Acaba pra ele cuidar de 4 crianças. Os seus 4 irmãos passam a ser como se fossem filhos pra ele. Ele tem que cuidar. Ele tem a Drusilla e o Octavian, o Tiberius e a Livia. Então, no final das contas, é uma criança cuidando de mais 4 crianças. E ali, depois que os pais da Emma morreram, eles foram praticamente criados juntos. A Clave queria que ela fosse mandada pra academia e ele não aceita. Tipo, ele já perdeu os pais, ele agora vai ter que criar os irmãos. Ele vai perder a única pessoa que ele ainda tinha, que ainda entendia ele? Não. Então eles resolvem se tornar Parabatai, mesmo tendo esse sentimento ali oculto, mas não, né? Um sabe o que sente, o outro sabe o que sente, eles só ainda não tiveram essa conversa, vamos dizer assim. Eu acho que é um livro que fala sobre família, sabe? Então, o drama todo do Mark, gente, dói, sabe? Ele volta, ele fica confuso, ele não consegue, tipo, reconhecer mais os próprios irmãos, ele sente que ele é diferente, que ele não é mais igual a eles, que o fato dele ter sangue de fada, ter ficado lá na caçada selvagem modificou ele de uma forma que, né, irreversível. E as fadas são vistas como sádicas, como cruéis. Então, assim, ele tem medo de que ele seja dessa forma agora. E a família dele precisa dele sendo forte, sendo normal e não dessa forma. Tem a situação também do Tav, né? Do Tai, né? O Tiberius. Ele é o que nós chamaríamos de autista. Então ele é diferente, a relação dele com os irmãos é diferente. Ele é complicado, vamos dizer assim, né? E um dos medos do Julian é que a Clave não vai aceitar ele dessa forma, porque ele não é convencional, né? Ele não age, ele não pensa da forma convencional, e como ele diz, a Clave não aceita o que é diferente. Então, assim, outra vez essa discussão sendo feita sobre preconceito, sobre aceitação. Então, assim, gente, eu acho que de forma geral, os livros da Cassandra Clare, tirando esses 2 extras, eles têm sim temas que são sempre abordados. Então, essa questão do romance, o preconceito, a política, mas não são todos os livros a mesma coisa. E é óbvio que os personagens vão voltar. Você vai ver, tirando no primeiro, né, mas todos os personagens estão sempre aparecendo nos livros, seja o da família deles ou o personagem mesmo, porque é um universo compartilhado. Nós estamos traçando uma linha do tempo.
As coisas estão acontecendo. Então, os personagens não vão sumir porque eles não morreram. Não faz sentido eles simplesmente desaparecerem. Então, não é uma repetição sem graça, uma coisa chata. É uma história que tá acontecendo. Então, assim, não deu. Não vai dar tão cedo, tem muito pra ser explorado ainda. Então, quando alguém chegar e falar, ai, mas outra vez essa mulher lançando livro da mesma coisa, bem, se qualquer autor que você adora, tipo a J.K. Rowling, vier lançar mais uma história daquele universo mágico que ela criou, você vai comprar, não vai? Porque você adora. Então entende que não é repetição, é uma continuação. E eu entendo que pra quem não é fã, quem não gosta da história, acha defeito em várias situações, em várias coisas. Como eu adoro, né, eu acho as histórias dela geniais, fazem pensar muito, e assim, muitas vezes as autoras, elas escrevem sobre menininhas frágeis, que tem sempre o homem, e ai meu Deus, sabe, tá sempre ali apaixonada, e a história é toda em volta só do romance, e aqui não tem isso. E é interessante pensar que da mesma forma como num livro ela coloca o rapaz que é experiente, que já ficou com várias meninas e tal, nesse a gente tem, por exemplo, a Emma é muito mais experiente do que o Julian, já saiu com um monte de cara. E assim, ele por ter ficado ali criando os irmãos, ele é que é meio que o inexperiente. Então assim, ela é feminista, ela é engajada nos assuntos e os livros são muito ricos, são camadas sobre camadas, são várias situações acontecendo que te fazem ler e pensar sobre a nossa realidade, sobre coisas que realmente acontecem na nossa vida. Então, eu espero que se você não gostava antes ou ficava cismado, você pare pra refletir um pouquinho sobre essa situação também. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em curtir, compartilhar pra todo mundo ver essa discussão também. Eu vou tentar editar o vídeo pra ele ficar o mais curto possível, tá, gente? Se você, então, tem mais algo aí pra acrescentar, se você concorda, discorda, deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Não deixa de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E se você quiser saber mais sobre livros, resenhas e conteúdos diversos, não deixa de passar no blog, o link vai estar aqui no card, almazetd.blogspot.com.br, e a gente se vê no próximo vídeo.